Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia. Um certo dia, Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedir com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia, glória a Deus. Hoje o estudo bíblico está no livro de Juízes, mãe, capítulo 6. Gideão, é. A palavra de Deus eu leio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juízes, capítulo 6, Gideão. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Glória a Deus. Então, nesse pedaço, o que a gente vê que o Senhor está falando? Começa dizendo o quê? Que porque os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, durante 7 anos Deus entregou eles à sua própria sorte. Amém? Porque eles faziam o que desagradava a Deus. Idolatria, né? Não obedeciam às leis do Senhor, se esqueciam do Senhor. Né, conhecendo as maravilhas que o Senhor já tinha feito na vida deles, né, como Deus tinha resgatado aquele povo das mãos do faraó no Egito, os milagres que ocorreram no deserto, o mar abrindo, a água saindo da penha, né, o maná que caía do céu, o cuidado que o Senhor tinha com o seu povo. Mas mesmo assim, volte e meio o povo se esquecia e fazia o que Deus reprovava. Então, Deus deixou eles por 7 anos. Né? E o que aconteceu? Todos aqueles povos, né, os midianitas, os amalequitas, os povos da região, roubavam tudo que eles tinham. Eles plantavam
Eles iam lá, vinham que nem gafanhoto, que nem eles falam, que nem tá aqui na palavra, né? Eles vinham como um enxame de gafanhoto, eles vinham que não dava nem para contar os camelos dele, de tanto que eram os povos, né, contra o povo de Israel, e arrasava com tudo. Então Israel plantava e não conseguia usufruir daquilo, porque eles vinham e acabavam com tudo. Então Israel começou a empobrecer de uma tal maneira que aí eles se lembraram de Deus, né? Porque aqui a gente vê no versículo 6 que fala: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então a gente vê que é uma das características do ser humano, que o ser humano só lembra de Deus quando está em perigo, né? Por socorro, quando já não tem. Porque você imagina, por que teve que durar 7 anos? Será que se eles tivessem clamado antes, o Senhor não tivesse atendido? O Senhor teria atendido, o Senhor teria socorrido, só que eles, muitas vezes nós, como ser humano, persistimos no erro, achando que a gente pode, com as nossas próprias forças, fazer as coisas certas. Que a gente pode progredir, que a gente pode prosperar espiritualmente, financeiramente, materialmente, emocionalmente, sem Deus. E é impossível, porque todas as coisas são para Ele, por Ele e através dele. Se Deus não está no negócio, não tem como você ser próspero. Porque tudo que você vai fazer pode até ser que dê alguma coisa certa, mas aquilo não rende, porque nós já estudamos isso nos capítulos anteriores. Ou seja, além daquilo não saciar a tua alma, porque Deus não está no negócio, você não foi chamado para aquilo, porque tua vida no altar não está bem diante de Deus, as suas prioridades estão fora do eixo, você não tem a proteção do Senhor. Quando você vive em desobediência, quando Deus não está no negócio, você está à mercê do inimigo. E aqui foi a mesma coisa que passou com o povo de Israel, né? Eles estavam, não tinha proteção de Deus, né? Eles estavam à mercê ali dos medianitas. Quem que eram os medianitas? Os medianitas eram um povo descendente de Midian, um dos filhos de Abraão com Quetura, depois que Sara morreu, né? Uma das concubinas. Então, ele teve mais filhos, né? E em várias ocasiões os medianitas aparecem como os outros povos descendentes de Abraão, né? E diz aqui que os medianitas viviam como nômades no deserto. Eles se organizavam em unidades tribais, especialmente em clãs e coisas assim. A associação dos os medianitas com os ismaelitas. Você lembra que Ismael foi o filho de Abraão com Agar, né? A concubina de Sara, antes dela ter o filho da promessa, que é Isaac. Então, esse povo, ou seja, todos os outros filhos, eles Abraão deu presentes né, falou para eles não ter, né? Ou seja, o filho da promessa era Isaac. Né? Esse foi o filho que Deus deu para ele, que Deus prometeu. Os outros filhos que ele teve, na realidade, depois ali a gente vê que se tornaram um problema para o povo de Israel. Né? Então você vê, tudo que está fora do propósito, tudo que não é promessa de Deus, tudo que não é a perfeita vontade do Senhor na nossa vida, vem como estorvo depois. Se torna um estorvo na nossa vida. Amém? Mas graças a Deus pela infinita misericórdia de Deus, né? Ali eles estavam passando por essa situação, por quê? Porque eles tinham desobedecido ao Senhor, eles tinham feito o que o Senhor reprovava, então Deus deixou eles, ok, vocês querem viver a vida como vocês acham melhor, né? Vocês querem continuar me enfrentando, então, né? Façam o que vocês querem. Então ali a pessoa, né, começa a decair, né? Começa a decair. Então aqui o povo israelita, depois de 7 anos, então clamaram ao Senhor. Vamos continuar ali. No 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, que era o povo midianita, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito e da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos.
né? Então ali Deus está lembrando para eles. Você vê, mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, Deus dá tanta oportunidade ao ser humano que o ser humano não tem como dizer que Deus é injusto. Porque ali eles clamaram, depois de 7 anos o Senhor esperou até que alguém clamasse. Por isso que o poder da oração, a gente tem que clamar, porque o Senhor está buscando gente que esteja intercedendo. Amém? E o Senhor mandou um profeta, e o profeta, né? Deus usou o profeta para falar isso. Gente, eu tirei vocês da mão dos seus opressores. Hoje em dia, os nossos opressores podem ter sido quem? A bebida, as drogas, o adultério, a fornicação, né? O vício do cigarro. Tantas coisas que Deus faz pra gente, tantas coisas que antes eram nosso Senhor, e Deus nos livrou dessa opressão. Hoje nós somos livres em Cristo. Deus nos dá o poder para dizer não ao pecado. Antes nós não tínhamos força, mas hoje Deus está conosco, então ele nos dá essa graça de poder viver sem ser escravo do pecado. Amém? Glória a Deus. Mas o que acontece? Deus falou para eles: não façam, não adorem os deuses desse lugar, desse povo, porque, né, vocês vão morar aqui, eu vou dar a terra deles para vocês, mas não façam o que eles façam. Muitas vezes a gente está no meio de gente e a gente quer viver como eles vivem, e Deus nos separou. Nós somos nação escolhida, nós somos sacerdócio real, nós somos filho do Rei dos Reis. Nós não podemos, mas fulano faz, mas ele é ele, eu. Não é que Deus faz acepção de pessoa, mas uma vez que você é chamado, que você entregou a sua vida a Jesus, você já não pode querer se comparar com as pessoas do mundo. Mas fulano bebe, mas fulano vai na boate, mas fulano fala palavrão, mas fulano fala fofoca, calunia os outros, mentira, uma mentirinha. Nós não podemos já viver dessa maneira, porque Deus nos separou, Deus nos lavou com o seu sangue precioso derramado naquela cruz. Nós agora temos que obedecer à lei de Deus, porque é um privilégio servir a Cristo. Muitas pessoas querem e não têm, ainda não foram chamadas, não conseguem por sua própria conta. Então nós temos que lutar por isso que Deus nos deu, por esse chamado tão precioso, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque as pessoas se querem comparar com as pessoas do mundo. E nós já não somos do mundo. O nosso Senhor é o Pai das luzes. Amém? Infelizmente, aqueles que estão no mundo, o seu senhor é Satanás, né? Então, a gente tem que ser, de uma forma ou outra, tem que haver uma distinção entre o povo de Deus e as pessoas que estão no mundo. E orar por aqueles que estão no mundo, que Deus tenha misericórdia e os livre das garras do inimigo. Porque uma vez nós também estivemos ali. Então, aqui o que acontece? No versículo 11 diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. O que é Abiesrita? Abiesrita é o significado de Abiesritas no hebraico é pai dos esritas, mas nesse caso, Abiesrita foi descendente de Abiezer, filho de Gileade. Então aqui só tá falando, né, fulano, Joás, filho de Gileade. O que aconteceu? O anjo do Senhor foi ali ter um encontro com Gideão, o filho de Joás, né, que era filho de Gileade. Era um Abiesrita. Estava malhando o trigo, né? O que Gideão estava fazendo? Estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Por quê? Porque sabia já que esse povo ia vir roubar. Então eles faziam, plantavam, tratavam de colher antes que, né, ele chegasse e devastasse com tudo. Então Gideão estava nesse tanque de prensar uva para esconder dos midianitas, né, o trigo ali. Então, né, o anjo que foi ter com ele, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então, olha que maravilha, né? Do nada apareceu o anjo do Senhor para Gideão, né? Ele estava ali malhando o trigo, escondendo o trigo, porque, né, naquela situação que por 7 anos eles já estavam acostumados, que eles vinham e roubavam tudo, devastavam com tudo. Aí no versículo 13, Gideão fala assim: Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Você vê, olha como que tá. O Gideão tá vendo o anjo do Senhor. Era para que ele caísse, né, no chão, ou seja, impactado, porque ele tá vendo um ser celestial. Mas ele tá tão aborrecido, ele tá tão triste, tão desenganado, tão decepcionado com tudo, que ele fala assim, ele olha para o anjo do Senhor, um ser, né, do céu, cheio da glória de Deus, santo, né? Só Deus sabe como que apareceu esse anjo para Gideão. E ele tá parecendo aquele o Balaão lá quando falou com a mula, ou seja, ele não se deu conta que ele estava falando com uma mula. Aqui ele tá de frente com o anjo e ele tá falando: "Ah, Senhor", né? Mas será se o Senhor tá conosco, por que aconteceu tudo isso? Né? Tá descrente, ele tá tão aborrecido, tão decepcionado com as pessoas, com a situação, com as provas, com as tribulações, que o anjo do Senhor aparece para ele e ele nem não atina A com B, né? Isso traz muita gente nessa realidade hoje. Às vezes a gente passa por tanta prova, tanta situação, engano, traição, humilhação, né, todo tipo de coisa, que às vezes Deus se revela para nós em sonho, na palavra, em canções, em visões, e a gente não consegue entender que, meu Deus, o Senhor me visitou. É real, o Deus Todo-Poderoso. Se o Deus Todo-Poderoso enviou um anjo para falar com o Gideão, o que é impossível? Se o Deus do impossível, o Deus que fez os céus e a terra, está ali, o que é essa prova? O que é a nossa situação, por pior que esteja, comparado com o Deus eterno? E que privilégio que ele, né, nos envie um anjo para falar com a gente. Então, assim, a gente tem que nos acalmar, a gente tem que, né, começar a pensar nessas coisas, pensar nas coisas do céu, ou seja, meu Deus, né, o que aconteceu aqui? Aí vamos ver o que aconteceu ali. No versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Então o Senhor está falando: eu vou usar você para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Mas vamos ver o que Gideão falou. No 14. No 15, perdão. Ah, Senhor. Você vê que as duas vezes ele começa com A? Ah, Senhor. Agora de novo. Ah, Senhor. É uma lamentação atrás da outra, né? Mas só a pessoa que passa por tanta prova, por tanto tempo, né? A gente não tá aqui para julgar. A alma tá abatida, os olhos não tá, ou seja, sabe, esse brilho, essa esperança, a gente tem que lutar para nunca perder ele. Independente do que as pessoas nos façam aqui, de como elas nos tratam, de como tá a situação. Nós temos que sempre ter os nossos olhos postos em Cristo e saber que uma hora o Senhor vai fazer justiça nas nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus justo, Ele é um Deus de recompensa, Ele é um Deus que guarda aqueles que o temem, que o amam. Ele é um Deus que todas as coisas obram para o bem daqueles que amam ao Senhor. E que o final dos maus é terrível. Muitas vezes a gente vê por muitos anos pessoas más se dando bem, mas vai ter um fim, porque existe um acerto de contas e um Deus que está sentado no trono. Amém? Então ali Gideão fala: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, ou seja, minha família, minha tribo, né, é o menos importante de Manassés. Ou seja, ele era da tribo de Manassés, né? E a sua família ali, ele usa a palavra clã aqui nessa Bíblia, fala: meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. É como quem diz: meu Deus, eu sou o mais fraco, mais pequenininho, mais pobre, né? Não dou conta. Como é que o Senhor vai falar para mim que eu vou, né, libertar o povo de Israel? Aí vamos ver o que o Senhor fala. Não, e aí Gideão continua no 17. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Então ali,
Deus falou, eu tô com você, você vai vencer porque eu tô com você. Quantas vezes o Senhor usa pessoas através da palavra? Nossa, é incrível, pessoas diferentes falam, o Senhor tá contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Mas a gente tá tão abatido que a gente duvida dessa palavra. A gente duvida. Então aqui Gideão teve uma ponta de esperança, mas ao mesmo tempo falou pro Senhor assim, ok, se é realmente o Senhor que tá falando comigo, me dá um sinal, né? E espera que eu quero trazer aqui uma oferta, né? E a hora que eu voltar, que o Senhor esteja aqui para eu entregar a oferta ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Continua. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Olha que Deus maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, mãe. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe que é difícil para nós crer sem ver, né? E especialmente numa situação tão adversa, tão difícil, em meio a essa situação tão, né, triste, que ninguém tem esperança, né? Deus fala algo para nós ou usa uma pessoa para falar pra gente algo que Deus, né, vai fazer na nossa vida. A gente quer acreditar naquilo, mas, né, é quase que impossível. Aí no 19, Gideão, né, vamos continuar, disse assim, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Então eu imagino que nesse momento Gideão ficou com aquilo, né, meu Deus, né, ficou meditando tudo aquilo, eu vi o Senhor, será que era ele mesmo? Mas aquela esperança, assim, né? É isso que quem tem Jesus é maravilhoso, porque aquilo começa tipo, uau, vem uma esperança no teu coração, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. A tua incredulidade começa a diminuir. Porque, poxa vida, ele estava falando com o anjo do Senhor. Será que realmente, né? Será que realmente? Então ali ele foi para casa, preparou, né, uma oferta ao Senhor, um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães, ele fez pão sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, né? Fez uma sopa ali pro Senhor, um caldo, fez o pão, né, tipo de uma tortilha, que é aquele pão sem fermento, né? E preparou um cabrito. Olha só, ele foi e fez tudo isso, né? E foi lá e colocou debaixo da árvore. Aí, olha só o que acontece no 20. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. Olha aqui, a gente encontra uma característica de como Deus gosta das coisas. Você vê, Deus é um Deus de detalhes. Deus é real, ele é um ser, mãe. Então ali o Senhor está pronto para receber a oferta de Gideão, mas olha como ele falou. Apanha a carne, ou seja, pega a carne e os pães sem fermento, põe em cima da rocha. Depois derrame o caldo por cima. Né? Isso me faz lembrar da vez que o Senhor foi comer com Abraão, que ali Abraão também, né, mandou matar um carneiro, um cabrito, e fez pão para ele, né? E ali tinha coalhada, né? Um Deus maravilhoso, o rei que fez todas as coisas, o dono do ouro e da prata, né? Aceita um caldo, gosta de um caldo, ou seja, aceita isso da gente, né? Come com Abraão, chama Abraão de amigo. Aqui Gideão, né? Mesmo com todo aquele abatimento, mesmo talvez não crendo no Senhor, vai lá e prepara tudo isso e o Senhor aceita e gosta que joga o caldo por cima. É uma coisa assim maravilhosa, a gente vê como Deus é real. Ou seja, muitas vezes a gente quando não conhece o Senhor, a gente pensa, não, eu ouvi falar de Deus, eu sei que ele é real, ele está sentado no trono, a gente vê ele como que um ser tão inacessível, né? O Deus Todo-Poderoso. Sim, ele é, mas ele é o nosso Pai. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Olha que privilégio, nenhuma das suas criações é a imagem e semelhança do Senhor. Nenhum, só nós. Então aqui a gente vê como Deus ele tá mais próximo da gente, ele é mais conhecedor das nossas peculiaridades, das nossas
coisas diárias do nosso dia a dia, do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente gosta, desse tipo de coisa, do que a gente imagina. Tudo que o Senhor está esperando é que a pessoa queira a companhia de Deus, reconheça que Deus está ali, não ignore a presença do Espírito Santo. Ele está aí, ele quer tomar um café com você, ele quer ouvir a sua voz, ele quer que você converse com ele. Ele é o teu pai. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa tão maravilhosa que a gente não é merecedor desse amor, porque ele é um Deus, ele é o alfa e o ômega, o Senhor que desce do trono para estar com seus filhos. Isso é incrível. Deus é maravilhoso. Continua, Gideão assim o fez, né? Colocou lá a carne, o pão e derramou o caldo por cima. E olha o que o Senhor fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Quando assim incendiava, quer dizer que o Senhor recebeu, né? Aquilo pegou fogo, o Senhor comeu aquilo, o Senhor recebeu aquela oferta. Hoje nós não precisamos fazer esse tipo de oferta, porque o Senhor Jesus foi o Cordeiro de Deus, né? Já nós não precisamos matar carneiro, nem cabrito, nada disso. Já o sacrifício que Jesus fez na cruz, se deu a ele mesmo, a sua carne, como sacrifício perfeito, já aí não é necessário, né, que a gente faça isso. Mas como que se a gente quer, né, acercar-nos ao Senhor, em primeiro lugar, Jesus Cristo de Nazaré tem que ser o seu único e suficiente Salvador. Segundo lugar, quando a gente faz jejum, quando a gente faz silício, quando a gente faz propósito com Deus, faz voto com Deus, Senhor, te dou isso, eu quero te dar isso. Não que o Senhor precise ou queira nada da gente, porque tudo é dele. Mas esse compromisso, esse relacionamento é o que Deus quer com a gente. Esse dia eu escutei o Márcio falando, é bem isso. Um pai, né, quando tem um filho, dá o presente pro filho, é bom, a gente sabe que o filho quer ou pediu, então o pai se alegra quando dá, né, um presentinho pro filho. Mas o mais legal é quando, por exemplo, tem um relacionamento, né, uma interação, interage com o filho, que, né, o teu pai não somente quer dar as coisas que você pede, ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer só que você peça e ele te dá, porque ele pode te dar. Mas ele quer fazer de você aquilo que ele planejou que você seja. Mas para isso você precisa ser fortalecida, você precisa conhecer teu pai, e para isso você precisa ter um relacionamento com ele. Como é que você vai conhecer os planos do teu pai, do teu Senhor, se você não tem relacionamento com Deus? Amém? Glória ao Senhor. Então, continuando ali. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Né? Agora já mudou a exclamativa dele. Já ele, Senhor soberano. Né? Ele viu que aquela oferta que ele deu agradou ao Senhor e que realmente era um anjo de Deus. Né? Glória a Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Né? Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Aqui Deus está dando instruções detalhadas para ele destruir o altar dos ídolos, que é o Baal e a Aserá. Eram deuses que os povos daquela região adoravam, e o povo de Israel também já estava sucumbido àquilo. Né? Total que foi por aquela razão que Deus tinha deixado eles por sua própria conta. Então Deus falou assim, agora Deus dá estratégia. É isso que Deus faz. Ele quer que você conheça ele. Ele quer ter um relacionamento com você, com os filhos dele, para que aí ele te dê estratégia. Para quê? Para que você vença os seus opressores. Porque Deus não quer ver as pessoas vivendo abatida, oprimida, escravizada pelo pecado. Ele quer te dizer como sair dessa situação, mas para isso você precisa
entrar em comunhão com o teu Deus para você receber essas estratégias. Porque sem comunicação, como que você vai saber? Amém? E Deus está esperando o povo dele se converter, se arrepender, para Deus falar, gente, por isso que o Senhor fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque as pessoas não sabem o Deus que tem. Se as pessoas soubessem o Deus que está sentado no céu, no trono dos céus, que enviou seu próprio filho, se eles soubessem o que está nas mãos deles, do que eles podem fazer, do que nós, como ser humano, não precisamos viver nessa corrupção, no sofrimento, na amargura, na opressão, na doença. Deus já fez tudo naquela cruz do Calvário, só que a gente precisa tomar posse daquilo. É a mesma coisa se você de repente nunca soube, mas é herdeira de um país completo. Mas se você não sabe daquilo, você pode ser um catador de latinha a vida inteira. E viver e morrer como um catador de latinha, sendo dono de um país inteiro. É isso que acontece com os seres humanos. Deus é o rei de reis e senhor de senhores. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o criador de tudo que há no universo. Ele não quer ver os seus filhos mendigar pão, ser oprimido, escravizado por Satanás nos pecados desse mundo. Mas as pessoas, por não conhecerem o Deus que tem, por não entenderem o sacrifício da cruz, vivem como escravos toda uma vida quando eles são herdeiros dos céus e da terra. Vivem doentes quando Jesus Cristo, pela sua chaga, já fomos curados. Então, é por isso que Deus fala, tome posse daquilo que é teu. Deus não quer que aquela pessoa viva na escravidão, pois ele é o filho do rei. Você é filha do rei. Eu sou filha do rei. Aqueles que recebem a Jesus Cristo por herança, nos foi dado todas as coisas. Mas por falta de conhecimento, as pessoas vivem escravizadas, não sabendo o que Deus já lhe entregou. Por isso que se chama testamento. A Bíblia é um manual de instrução. Temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento era para os judeus e o Novo Testamento é para todos que creem. O que é testamento? Quando teu pai morre ou teu avô te deixa uma herança. Eu atesto que tudo isso, assim, 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 pertence a fulano. Aqui a Bíblia é dividida em 2 testamentos. O velho e o novo. Deus deixou todas as coisas para os seus filhos. E aqui está toda a descrição do que nos foi deixado. Tudo que você precisa saber como herdeiro está aqui, nesse livro. Mas se você não tem conhecimento do que é teu, você nunca vai tomar posse. Você vai viver sendo empregado, você vai viver sendo escravo. Satanás vai viver enganando você você vai viver sendo escravizado por Satanás. Satanás vai ser o seu senhor porque você não sabe que você é filho do Rei da Glória. Que tudo isso ele deixou para aquele que crê. Por isso se chama testamento, a herança de Deus para os filhos de Deus em Cristo Jesus. É a mesma coisa, você me deixa uma herança, mas se eu não vou estudar, se você é uma pessoa de posses e eu não vou, minha mãe tem terra aqui, em tal cidade, tem tal propriedade, tem isso, tem aquilo, eu posso trabalhar no mercado a vida inteira e viver pagando aluguel com toda essa herança que você me deixou, só que se eu não me dedicar tempo a estudar o que você me deixou, eu nunca vou tomar posse, eu não vou saber administrar. Você tá entendendo? Por isso que a gente tem que parar de preguiça e buscar ler a palavra de Deus, porque tudo isso aqui é a herança da gente, que Deus deu para nós em Cristo. Amém? Então, para não estender tanto, vamos deixar até aqui hoje, depois a gente continua. Né? A gente viu ali que Deus começa agora a dar uma direção para Gideão, para como acabar, destruir aqueles altares de Baal, o altar de Aserá, que eram aqueles deuses, aqueles ídolos imundos que o povo adorava naquela época, e a causa pela qual eles estavam passando por aquela pobreza, que os inimigos vinham e roubavam tudo que eles tinham, até que alguém clamou e Deus teve misericórdia.
Então, até quando nós, como ser humano, vamos estar dependendo de pastor, de evangelista? É maravilhoso, porque todos nós estamos trabalhando para o mesmo rei. Aqueles que verdadeiramente são servos e servas do Senhor. Tanto o pastor, que é verdadeiro, que foi chamado por Deus, como o evangelista, como o profeta. Mas nós somos filhos. Nós temos acesso direto ao trono de Deus. Nós não precisamos de esperar para falar com Deus ou falar com alguém, com Deus por intermédio de homem. O único intermediário que nós precisamos é Jesus Cristo de Nazaré. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Tiago, não é São Francisco, não é Madre Teresa de Calcutá. Nenhum deles. O único que é o caminho ao Pai é Jesus Cristo. Então hoje nós podemos nos ajoelhar e conversar com o Pai. E Ele quer que a gente conheça a sua palavra, Ele quer que a gente se anime no Senhor e saiba, aqui como o Gideão, que por menor que a gente se sinta, por mais incapaz, por mais inútil, por mais miserável, pobre, ou seja, totalmente incapacitado, quando Deus quer levantar uma pessoa, não tem para ninguém. Deus tem todo o poder. Amém? Então Deus achou graça em Gideão e Ele vai usar Gideão com glória aqui, porque vai ser para a glória de Deus. A gente vai continuar esse estudo na próxima aula. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Meu Deus e meu Pai, nesta hora nós te agradecemos no nome de Jesus, Senhor, por essas palavras maravilhosas, pelo teu Espírito Santo, meu Deus, por nos revelar, Senhor, através da tua palavra, quão maravilhoso tu és, como tu nos amas, Senhor, como tu levanta aqueles, meu Deus, que nunca têm a esperança, que não imaginam, meu Deus, que o Senhor pode transformar suas vidas, meu Deus. O Senhor é Deus que exalta o humilhado, Senhor. O Senhor é Deus que abate o que está se exaltando. Oh, meu Deus, o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor é Deus todo-poderoso. E operando Deus, ninguém pode impedir, Senhor. Porque teu é o reino, teu é o poder. Aleluia! Tu é a glória por los séculos dos séculos, Senhor. Recebe toda adoração, recebe toda honra, recebe toda glória, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada, meu Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.